Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 18 de abril, quarta-feira. Se você não participa da consultoria com a gente ainda, me chama, tem meu WhatsApp aqui embaixo, me chama. Tem pacote semanal, tem pacote mensal, dá para todo mundo participar. Amanhã eu separei 4 jogos. Pelo campeonato italiano, a Juventus está a 6 pontos de vantagem do Napoli, é a líder do campeonato. Eu acho que é o único campeonato que ainda tem disputa, né? No espanhol, o Barça tá bem à frente, o Atlético de Madrid acho que não chega. O Barça teria que empatar todos os jogos e o Atlético de Madrid ganhar todos para ficar um ponto na frente. Eu acho que deitou a vaca na Espanha. O City campeão na Inglaterra, o Bayern de Munique campeão na Alemanha, o PSG campeão na França. Acho que o único que está disputado mesmo é o italiano. Amanhã o Crotone recebe a Juve. O Crotone nos últimos 10 jogos só tem 2 vitórias. Não ganha para ninguém o Crotone. Contra a Juve, líder, com 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Teve 5 confrontos diretos entre eles na história do campeonato italiano, com 5 vitórias da Juve sem nunca ter sofrido um gol do Crotone, um 3-0, 3-0, 5-0, 2-0 e 3-0. Em todos a Juve ganhou de mais de 1,5 gol de diferença. E é o que eu vou fazer para amanhã, cara. Eu acho que a Juve ganha de um handicap de 1,5 gol, 1,5 gol de diferença a Juve ganhando, pagando 2 vezes o valor, ou então, na segurança, um jogo acima de 1,5 a 1,33. Em todas as vezes que eles se enfrentaram aconteceu isso, aconteceu o handicap, aconteceu o mais 1,5. E eu vou cravar um 2-0 para a Juve amanhã pelo Campeonato Italiano. É o primeiro jogo. Os 4 jogos das análises hoje é só gols, viu, galera? Nenhum eu vou botar vitória da casa, vitória de fora. Os 4 são gols. O segundo jogo pelo Campeonato Italiano também, o Napoli recebendo a Udinese no São Paulo. O Napoli segundo colocado, 6 atrás da Juve. Eles têm confronto direto em Turim ainda. O Napoli em 8. O Napoli tem um dos futebols mais bonitos jogados na Europa, não tem elenco, isso é verdade, tem 11 jogadores de linha muito bom, mas no banco é uma bosta. O Sarri olha pro banco, ele bota o Zielinski, bota o Unas, e o Zielinski, e o Unas, e é o que dá pra fazer o time do Napoli, mas os 11 que jogam são muito fortes, é um conjunto muito bom o time do Napoli. Em 8 dos últimos 10 jogos ele marcou gols, contra um time da Udinese, cara, que tem 10 derrotas seguidas. Ele perdeu 10 dos últimos 10 jogos. Não conseguiu nem empatar nos últimos 10 jogos a Udinese. Tem 2 gols de média sofrido. Isso pro Napoli é um espetáculo. O Napoli precisando tirar os 6 pontos de vantagem para a Juve. Eu vou cravar também um handicap de menos 1,5 pro Napoli amanhã a 1,50. Ou então um jogo acima de 2,5. Eu vou cravar um 3-0 pro Napoli amanhã, também pelo Campeonato Italiano. O terceiro jogo das análises... Foi demais. O terceiro jogo das análises é pelo campeonato holandês. O Willem 2 enfrentando o Feyenoord, a sensação Feyenoord. Tem 1,5 gol de média marcado o Willem, com 1,5 gol de média sofrido. O Feyenoord tem quase 3 gols de média marcado, mas também sofre 1 gol de média. Em 7 dos últimos 10 jogos o Willem marcou gols. Em 10 dos últimos 10 o Feyenoord marcou gol. Não deixou de marcar gol em nenhum dos últimos 10 jogos. E não é um golzinho, é 3, 4, 5... 7 dos últimos 10 jogos do Willem acabaram com mais de 2,5 gols. Em 9 dos últimos 10 jogos do Feyenoord acabaram com mais de 2,5 gols. Só em um que teve menos de 3 gols no jogo. E eu vou nessa, cara. Eu vou acima de 2,5 a 1,61. Ou então um jogo com ambas as equipes marcando a 1,61 também. Eu vou cravar um 3-1 amanhã pro Feyenoord. Eu acho que o 2,5 acontece sem precisar do ambas marcam, cara. Acho que o Feyenoord é muito forte, vai atropelar o Willem. E o último jogo é a final da Copa da França. O Cannes enfrentando o PSG. O Cannes, no mesmo esquema, tem só 2 vitórias nos últimos 10 jogos. É um time bem meia boca. Contra o PSG, que com o Neymar, sem Neymar, é muito forte. Na França ele sobra muito. Tem 8 vitórias nos últimos 10 jogos. 3 gols de média marcados, é muita coisa. Marcou gol em todos os últimos 10 jogos. Nos últimos 10 jogos marcou gol em todos eles. O Cannes sofreu gol em 7 dos últimos 10. E eu vou também de handicap de menos 1,5 pro PSG. O PSG tendo ganhar de 2 gols de diferença a 1,52. Ou então um jogo acima de 2,5 a 1,33. Eu vou cravar um 4-1 PSG amanhã. E foram as análises para amanhã, galera. Quarta-feira, se curtiram, se inscreve aí. Tem vídeo todo dia, não teve final de semana. Mas mesmo assim a galera da consultoria não deixa de atender. Beleza? Foram as análises para amanhã. Se curtiram, se inscreve. Um abraço e boa sorte para nós, mano.